Andando com Deus. Bom dia a todos. Eu gostaria de meditar com vocês acerca de um assunto que nos preocupa a todos. Nós vamos entender que verdadeiramente a questão do medo é uma realidade no dia de hoje. Nós vemos as pessoas com medo de andarem pela rua em cidades maiores, medo de serem assaltados, agredidos e assim por diante. Mas nós vemos também o medo por causa da pandemia. Isso gerou uma insegurança bastante grande. Existem pessoas que estão neuróticas com esse sentimento, medo de pegar o Covid, porque talvez tenham perdido os familiares com Covid, ou amigos, pessoas próximas, e isso os assusta bastante. Outros têm medo de outros tipos de perda. Às vezes, uma insegurança no casamento, outras vezes, uma grande insegurança com relação a um filho que está vivendo uma situação indefinida, ou até situações de emprego, ou dificuldades financeiras, ou familiares, e até mesmo um medo extremo da morte. E nós vemos que isso é um sentimento que Satanás lança sobre o mundo de uma forma geral, né? E nós vemos que isso aqui traz uma consequência bastante séria para cada pessoa e de modo diferente. Algumas intensificam esse sentimento, outras não, e outras também o menosprezam. Aquelas que verdadeiramente vivem o medo e caminham com o medo, normalmente são paralisadas, vivem entristecidas, vivem vigilantes, observando tudo ao seu redor. E nós vemos o quê? Que são paralisadas e muitas vezes acovardadas. Acovardadas do quê? Acovardada de sentimentos, acovardada de ações, acovardada de atitudes, porque tudo lhes transmite uma sensação de medo. Mas a palavra de Deus, amados, nos orienta acerca disso. Se nós observarmos lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo de número 18, a palavra de Deus diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento, e é isso que nós temos visto hoje, produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. O que nós podemos entender disso? Que o amor de Deus, amados, é perfeito para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todas essas coisas. E quando nós confiamos no Senhor, certamente recebemos o seu amor e passamos a viver de uma outra forma. Mas você vai dizer assim para mim, talvez, né? Ah, mas esse sentimento, o que Deus quer dizer com isso? Amados, o Senhor quer dizer que nós podemos superá-los. Nós podemos superar esse medo. Por quê? Nós vamos ver que a palavra do Senhor também nos diz o quê? Que verdadeiramente o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um sentimento de fortaleza, de amor e de temor a Deus, ok? E de ousadia. Tem algumas traduções que usam o termo ousadia, e eu particularmente gosto muito desse termo, ousadia. Então nós vemos, amados, que isso é importante para nós? Sim, é importante para vencermos tudo isso. Mas alguém vai dizer assim para mim, mas como? Como isso é possível? Eu vou te dizer como é possível. Tem gente que tem medo da morte, amados. Muito medo da morte. Por que tem medo? Porque não sabem para onde vão. E não sabem que a decisão nossa agora vai afetar a nossa vida eterna. É aqui que o Senhor nos dá a oportunidade para que nós escolhamos onde passar a vida eterna.
E nós vamos ver isso, amados, lá no livro de João. No livro de João, nós encontramos no capítulo 3 o Senhor Jesus nos falando o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho amado, né? Não para que condenasse o mundo, mas que por ele fosse salvo. Mas continua dizendo o seguinte, olha lá: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui existe uma chave para a vida eterna, uma chave para se perder o medo da morte, amados. E essa chave se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo enviado para que nos desse vida e vida eterna. Ainda nesse capítulo, tá? A palavra do Senhor, no capítulo 3 de João, diz assim, no versículo de número 36, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós vemos algo que você poderia perguntar: como? Como que eu posso ter essa paz na minha alma da minha vida eterna? Muito simples, amados. A palavra de Deus diz assim, lá no livro de Romanos, no capítulo 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no seu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, então será salvo. Alguém acha que é mirabolante? Não, é uma questão de fé, é uma questão de atitude. A atitude quando nós nos deparamos com uma possibilidade de escolher onde vamos passar a vida eterna agora. E é muito simples. Você entra no seu quarto. Se você pode crer que Jesus Cristo veio como homem, ele morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelas maldições, pelas doenças, inclusive até pela pobreza. Então o que? Você pode fazer a oração se quiser e puder. Entra no teu quarto. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está à direita de Deus Pai, amados. E nós podemos fazer essa oração agora. Eu te convido a fazê-la comigo. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Deixa o Senhor tratar contigo. Eu te conduzo nessa oração e você a fará em nome de Jesus e terá paz. Nós não sabemos o dia ou a hora, mas nós precisamos ter segurança para onde vamos. Amém? Eu te convido a orar comigo nesse momento. Pai eterno, Deus querido, santo tu és, bendito seja o teu nome. Pai, nesse instante, eu reconheço e confesso com a minha boca que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio como homem e habitou na terra. Ele foi sacrificado, morto pelos meus pecados, pelas minhas maldições, por todas as minhas dores, por todas as minhas doenças, por toda a minha pobreza, Senhor. Eu quero, nesse instante, dizer a Ti, ó Pai eterno, que eu creio que o Senhor o ressuscitou dos mortos e Ele vive está para sempre. Eu quero clamar: Jesus de Nazaré, entra na minha vida, seja o Senhor da minha vida e muda todas as circunstâncias em mim. Muda o meu caráter, muda a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, eu quero passar a eternidade com o Senhor. Venha, me encha com teu Santo Espírito. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Simples, né? E nós agradecemos a Deus por isso. Que você tenha, amado, um bom dia e que a paz do Senhor Jesus te alcance e que o Senhor faça maravilhas no seu coração. Que o Senhor te abençoe.